Olá. Bem, hoje a gente vai mergulhar num livro bíblico fascinante e, assim, bem intenso, Oséias. Uhum. Ele é o primeiro lá dos chamados profetas menores, né, no Antigo Testamento. E os materiais que a gente analisou, eles entram fundo nas mensagens dele. Sim, e é bom já dizer isso que você falou, né? Menor é só pelo tamanho. Exato. São 14 capítulos, mas a mensagem nossa é gigante. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é tentar entender as ideias principais, sabe? Sobre amor, misericórdia de Deus e o contraste disso com a infidelidade humana que o livro mostra tão cruelmente. Tudo com base nos textos que a gente recebeu para analisar. Ok, então vamos abrir isso aqui. Para começar, acho que a gente precisa se situar, né? Onde e quando isso acontece. Fundamental. Estamos falando, provavelmente, do século 8 a.C., lá no Reino do Norte, que era chamado de Israel na época. Isso. Era o tempo do rei Jeroboão II. E o material que a gente viu descreve um período que, por fora, parecia próspero, sabe? Tinha crescimento econômico e tal. Uma fachada, né? Exatamente. Mas por baixo dessa fachada, tinha uma crise espiritual e moral muito profunda. Muita idolatria, injustiça social rolando solta, corrupção. A coisa não era bonita por dentro. Pois é. E esse pano de fundo é super importante para a gente pegar a força da mensagem de Oséias. Depois que o Jeroboão II morreu, a situação política, assim, degringolou mesmo. Sério? Como assim? Olha, foi uma sequência de reis sendo assassinados, um clima de instabilidade total, sabe? E para piorar, Israel ficava buscando segurança em alianças políticas que eram furada. Tipo com quem? Ora com a Síria, que era uma potência gigante e perigosa, ora com o Egito, lá no sul, em vez de confiarem na aliança que eles tinham com Deus, né? Entendi. Buscando segurança no lugar errado. Exatamente. E no lado espiritual, o culto a Baal, que era um deus cananeu ligado à fertilidade, estava por toda parte, misturado com as práticas do próprio povo de Deus. Que confusão. Muita. E é nesse caldeirão fervendo que Deus chama Oséias. E a missão dele, como os textos que a gente viu ressaltam bem, é única. Ele não ia ser só um profeta de palavras. Ah, é? Não. A própria vida dele, o casamento, os filhos, tudo isso ia se tornar mensagem viva, uma profecia encarnada, sabe? Para um povo que já não queria mais ouvir só sermão. Nossa, e aqui é onde fica bem interessante, eu acho. O ponto mais chocante, talvez, e que os materiais destacam muito, é a ordem que Deus dá para o Oséias se casar com Gomer. Sim. E ela é descrita como uma mulher que ia se tornar infiel, que ia procurar outros amantes. O simbolismo é quase brutal, né? De tão direto. Muito direto. Esse casamento de Oséias e Gomer vira um espelho bem doloroso da relação que existia entre Deus e o povo de Israel. É uma metáfora viva que respira. Exato. Uma metáfora viva. E essa metáfora vai se desdobrando, né? A infidelidade da Gomer, essa busca dela por outros relacionamentos fora do casamento, reflete certinho o comportamento de Israel. Como assim reflete? O povo estava abandonando Deus da aliança, aquele que tinha tirado eles do Egito, feito um pacto para correr atrás de ídolos, coisa tipo Baal ou outros deuses. Uhum. E também para buscar segurança nessas alianças políticas com outras nações que a gente falou. O livro usa uma linguagem muito forte para isso, tipo prostituição espiritual ou adultério. Pesado? Muito. Porque não era só uma questão de teologia, sabe? Era visto como traição mesmo, uma traição profunda no relacionamento mais importante que a nação tinha. E a história pessoal do Zés continua sendo essa mensagem ambulante com os filhos também, né? Os nomes deles não são aleatórios, pelo que entendi. De jeito nenhum. São como outdoors proféticos. Cada nome é uma mensagem direta de Deus. Qual o primeiro? O primeiro filho se chama Jezrael. Esse nome lembra um vale onde aconteceu um massacre terrível no passado, ligado à família real que estava no poder. Nossa. Então, dar esse nome para o filho era um sinal claro do juízo de Deus que estava vindo contra a casa real de Israel, por causa da violência, da infidelidade deles. Era um lembrete e um aviso, tudo junto. Entendi. E depois de Jezrael? Depois vem uma filha, Loruama. O nome significa algo como não compadecida ou aquela de quem não se teve misericórdia. Nossa, que nome duro para uma criança. Muito duro. Indicava que
Por causa da teimosia de Israel no pecado, a paciência de Deus estava acabando. A misericórdia ser suspensa por um tempo era consequência direta da rebeldia deles. Caramba, e tem mais um, né? Tem. O último filho se chama Lo-Ami. E o significado é ainda mais impactante, eu acho. Não meu povo. Uau, não meu povo? Sim, isso aponta para o ponto mais crítico da crise toda. A própria aliança entre Deus e Israel parecia rompida. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, com as atitudes de vocês se afastaram tanto que aquela nossa relação de eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo está suspensa. Lo-Ami, não meu povo. Nossa, chega a dar um aperto no peito imaginar Deus dizendo isso, né? Considerando toda a história, desde o Êxodo, mostra a profundidade da ferida causada pela infidelidade. Exato. E o fascinante aqui é como esses nomes carregam um peso gigantesco. Não são só nomes, são diagnósticos, sabe? Do estado espiritual e relacional do povo. Eles mostram a dor de Deus e as consequências sérias de quebrar a aliança. Sim. Mas é interessante notar também, e alguns textos sugerem isso, que mesmo nesses nomes de juízo já tem uma tensão ali. Uma tensão, como assim? A própria negação, tipo não compadecida, não meu povo, já carrega em si a possibilidade do contrário, entende? A possibilidade implícita de uma reversão no futuro. De um dia em que a compaixão voltaria, o relacionamento seria restaurado. O livro planta essa sementinha de esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Essa tensão me leva direto para o coração do livro, né? Um contraste muito forte que parece atravessar tudo. De um lado, um juízo que parece severo, inevitável. Sim. E do outro, uma esperança teimosa. Um amor de Deus que não desiste. É uma dinâmica bem complexa. Como é que o livro consegue equilibrar essas duas coisas que parecem tão opostas? Ótima pergunta. Porque o livro não alivia nenhum dos lados, né? Primeiro, ele encara o juízo de frente. A razão principal, e os materiais que a gente viu deixam isso claro, é a infidelidade de Israel. Essa coisa persistente de abandonar o relacionamento com Deus. Sim, e essa infidelidade tinha várias caras, né? Não era só idolatria direta, tipo adorar Baal, que o livro chama de adultério espiritual. Exato. O livro também denuncia com força a corrupção que existia, a exploração dos mais pobres, as alianças políticas feitas só por conveniência, ignorando Deus, e uma hipocrisia religiosa muito grande. Hipocrisia como? Eles faziam as festas religiosas, ofereciam sacrifícios, mas como os textos mostram, o coração estava vazio. Vazio de justiça, de compaixão, de conhecer Deus de verdade. Era só uma religião de fachada. E é fundamental entender por que isso era tão grave para Deus. A gente precisa conectar essa infidelidade com a quebra da aliança. Como eu disse antes, a relação Deus-Israel era vista como um casamento, um pacto de amor, de lealdade. Certo. Então, adorar outros deuses ou ser injusto com o próximo não era só quebrar uma regra, era trair um relacionamento, era uma punhalada nas costas, digamos assim, do Deus que tinha amado eles primeiro. Entendi a gravidade. É nesse contexto que aquela passagem famosa de Oséias 6, versículo 6, que está nos textos que a gente analisou, ganha uma força enorme. Deus falando: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Impactante. Muito. Deus está dizendo basicamente, olha, não me interessam esses rituais de vocês se eles não vêm de um coração transformado, um coração cheio de compaixão, de misericórdia e de um relacionamento real, íntimo comigo, que é o conhecimento de Deus. O juízo vinha porque Israel oferecia só a casca, mas negava a essência do que Deus realmente queria, um relacionamento baseado em fidelidade e justiça. É uma crítica demolidora para a religiosidade vazia. Mas aí, e aqui entra a beleza que até desconforta, né? Que os materiais ressaltam, a história não acaba na condenação. Não mesmo. Vamos virar a moeda. Do outro lado, a gente tem o amor constante de Deus. Apesar de toda a traição, de toda a dor que a infidelidade de Israel causou e que Gomer simboliza tão bem, Deus é retratado como um marido traído, sim, mas com um amor que é teimoso. Persistente. Um amor que, mesmo machucado, quer perdoar, quer restaurar.
Exatamente. E é impressionante como a história do Oséias com a Gomer reflete isso, né? Mesmo depois dela ser infiel, chega uma hora que Deus manda Oséias ir lá e amar de novo. Vá, ame novamente uma mulher amada por seu amigo e adúltera. É incrível. Ele vai e compra ela de volta, redime ela. Exato. O amor do Oséias, que vai contra toda a lógica humana de orgulho ferido e tal, vira a imagem viva desse amor de Deus que parece não ter lógica pra gente, que busca reconciliação mesmo quando não parece ter motivo, não parece ter merecimento. Perfeito. E isso leva a gente direto para a promessa de restauração, que é o clímax do livro, né? Os textos que a gente leu destacam muito que Oséias, apesar de toda a dureza, não termina em desespero, pelo contrário. Ele floresce com promessas poderosas no final. Que tipo de promessas? Deus diz que vai sarar a sua apostasia, ou seja, vai curar essa tendência de Israel para a infidelidade. Ele promete amá-los voluntariamente, de graça, sem ser por obrigação ou porque eles mereceram. Uau! Promete restaurar a bênção, a fertilidade, a vida, não só no campo, mas espiritualmente falando, onde o pecado só tinha trazido esterilidade e morte. Uma reviravolta completa. Total. A visão final que o livro dá é a de um relacionamento renovado. Israel, como se fosse uma esposa arrependida e restaurada, voltaria a viver em harmonia, em comunhão íntima com Deus. E se a gente conecta isso com o quadro maior da Bíblia, como os materiais sugerem, a gente vê um padrão que se repete, né? O afastamento humano leva a consequências dolorosas, Sim. mas o amor incansável de Deus sempre abre um caminho de volta. Sempre tem uma oferta de perdão e restauração. O juízo é sério, é real, mas não é a palavra final de Deus para quem se volta para Ele. E a forma como o livro guia a gente por essa montanha-russa emocional é interessante. Ele tem uma estrutura bem clara que ajuda a entender essa jornada da mensagem, né? Tem sim, a estrutura é bem definida e ajuda muito. Os capítulos 1 a 3 contam a história pessoal de Oséias e Gomer, né? Ali estabelece a metáfora principal, é a parte mais narrativa. Certo? Depois, dos capítulos 4 até o 13, o tom muda bastante. Ali a gente tem uma coleção de oráculos proféticos, são acusações diretas, descrições bem vivas da corrupção, anúncios do juízo que está chegando. É a parte mais dura do livro. A confrontação. Exatamente. E aí, finalmente, o capítulo 14 muda o tom de novo. Ele encerra com um apelo super apaixonado ao arrependimento e uma promessa linda, detalhada, de restauração e cura para quem voltar. Vai dar confrontação para o convite. Essa jornada do livro, do pessoal para o nacional, do juízo para a esperança, como é que isso conversa com a gente hoje? Quais são as aplicações mais, permanentes que a gente pode tirar dessa história tão antiga segundo o material que a gente viu? Oséias fala muito para a nossa condição, mesmo séculos depois. Uma primeira aplicação importante, que os textos destacam, é essa redefinição do pecado. Redefinição. Oséias mostra pra gente que pecar não é só quebrar uma lei, tipo um código impessoal. É, na verdade, trair um relacionamento. Quebrar a confiança de um Deus que se revela como alguém pessoal, amoroso. Muda a perspectiva. Muda. Convida a gente a pensar nos nossos próprios erros. São só infrações a regras ou são feridas que a gente causa num relacionamento vital? Faz sentido. Que mais? Segundo, a questão da idolatria. O livro desafia a gente a ir além daquela ideia de estátua de madeira, de pedra. Idolatria moderna. Exato. A idolatria moderna, como o material sugere, pode ser qualquer coisa que toma o lugar central na nossa vida, o lugar que deveria ser de Deus. Pode ser a busca por poder, a obsessão por dinheiro, a busca sem fim por status, depender demais de relacionamentos. Várias coisas. Muitas. Até mesmo aderir cegamente a uma ideologia. Ou mesmo uma prática religiosa que virou um fim em si mesma, sabe? Vazia de relacionamento de verdade. Qualquer coisa que comanda nossa lealdade mais profunda no lugar de Deus pode virar um ídolo. Sutil, mas poderoso. Entendi. E a terceira? Talvez o mais forte é a natureza do amor de Deus. Oséias pinta um dos retratos mais vívidos desse amor na Bíblia.
Ele é incondicional, não depende do nosso desempenho para existir. Certo. Ele é perseverante, não desiste fácil da gente. E ele é restaurador. Ele busca ativamente consertar o que a nossa infidelidade quebrou. É um amor que perdoa o que parece imperdoável e oferece um novo começo. É muito forte isso. Tem mais alguma? E, por último, o livro redefine o que é a adoração de verdade. Com aquela ênfase em misericórdia e conhecimento de Deus em vez de sacrifícios, Oséias lembra a gente que o centro da fé não está nos rituais, por mais importantes que eles possam ser. Onde está, então? Está na qualidade do nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Fidelidade de coração, compaixão na prática e um conhecimento de Deus que seja íntimo, que transforme a gente. E isso é o que realmente importa para Ele. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente fosse resumir a mensagem central que sai desses textos, parece que Oséias é mesmo uma das expressões mais comoventes, mais poderosas do amor de Deus na Bíblia. Com certeza. Ele confronta a gente com a seriedade do pecado, do nosso afastamento, sim, mas parece que faz isso para destacar ainda mais a incrível teimosia do amor de Deus. É bem isso. A ideia-chave que fica para mim é: na visão que Oséias apresenta, o amor de Deus é mais forte que a nossa capacidade de errar, mais teimoso que a nossa infidelidade. Deus, como aquele marido fiel da história, não desiste do seu povo. Exato. Por isso que a mensagem de Oséias continua tão viva, né? É um chamado para a gente se arrepender de verdade, reconhecer onde a gente se desviou, mas é, acima de tudo, um lembrete muito forte daquele amor leal, eterno e restaurador de Deus. Um amor que sempre busca trazer de volta para perto quem se afastou, oferecendo perdão e renovando a aliança. E fica talvez uma reflexão final, né? Algo para a gente pensar a partir dessa análise toda. De que forma essa dinâmica tão visceral que Oséias apresenta, esse amor fiel, que persiste, que busca restaurar, mesmo diante da traição, da quebra de confiança, como isso pode iluminar a nossa compreensão das complexidades dos relacionamentos hoje? Sejam eles humanos ou espirituais. Boa pergunta. A possibilidade real de perdão, de restauração, mesmo quando tudo parece quebrado, sem conserto. Como essa ideia conversa com as nossas experiências de hoje? Como essa narrativa tão antiga, com toda a sua paixão, suas imagens fortes de compromisso, de lealdade ferida, de amor incondicional, como ela dialoga com o jeito que a gente entende e vive esses mesmos valores num mundo tão diferente, mas que talvez lá no fundo ainda lute com as mesmas questões de fidelidade, de pertencimento e da busca por um amor que não falha.